Olá pessoal, meu nome é Jéssica e nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho mais sobre o simbolismo, uma estética literária que teve início em Portugal e também veio para o Brasil. Então, para a gente entender um pouquinho mais sobre o que o simbolismo foi, nós vamos adentrar um pouquinho o contexto histórico que teve relação com essa escola literária. Então, primeiramente, o nome simbolismo ele tem algo a ver com o simbólico. Então, o simbolismo veio na virada do século XIX para o século XX e ele foi uma resposta à escola parnasiana. Então, o que a gente pode ver é que o simbolismo ele veio para romper mesmo com a questão formal do parnasianismo, né? Então, pensando nisso, quais são os pontos que a gente pode elencar sobre o simbolismo? Ele vai lidar com a subjetividade, voltando então para o ser humano, com a imaginação e também com o sentimento. Ele vai trabalhar muito com a questão da musicalidade, a literação, a sonância no poema, para trazer bem essa questão simbólica, né? Então, como a gente já falou, ele veio com relação a como resposta a uma crise de valores racionalistas da sociedade burguesa. Então, o homem naquela época, ele via que as modernidades, elas não humanizaram o ser humano, né? E daí, toda essa questão inerente ao ser humano e essas questões que eles traziam refletidas na poesia, na escola do simbolismo. O simbolismo começa em Portugal, então, com a publicação de O Aristo, da obra O Aristo, em 1890, pelo autor Eugênio de Castro. E veio para o Brasil com a publicação de Missal e de outra obra chamada Broquéis, em 1893, pelo nosso autor Cruz e Souza. É interessante lembrar que a poesia simbolista no Brasil não teve a mesma aceitação com relação ao simbolismo na Europa. Então, falando um pouquinho sobre o nosso autor, o Cruz e Souza, é interessante lembrar que ele foi filho de escravos alforriados. Em 1877, ele começou a publicar seus versos em jornais da província, então ele sempre foi um autor muito profícuo na sua criação, né? Ele estreia em 1885 em parceria com Virgínio Várzea com o livro Tropos e Fantasias. E em fevereiro de 1893 ele publica Missal, poemas em prosa, e em agosto publica Broquéis. Então, pensando como o vestibular vai cobrar isso de vocês, eu trouxe algumas perguntas. A primeira fala sobre a obra de Cruz e Souza. Vamos dar uma olhadinha então. Entre as características da obra de Cruz e Souza, a única que foge aos modelos simbolistas é A. Preocupação intensa com a linguagem e certo refinamento formal. Letra B. Tentativa de superação no transcendental e no místico. Letra C. Uso de símbolos, imagens, metáforas, sinestesias, além de recursos sonoros e cromáticos. Letra D. Expressão da correspondência que a linguagem é capaz de estabelecer entre o concreto e o abstrato, o material e o ideal. E letra E. Interesse pelas zonas profundas da mente e pela loucura. Então, lembrando, qual é a característica que foge aos modelos simbolistas? A resposta certa é a letra A, preocupação intensa com a linguagem e certo refinamento formal. A gente sabe que essa escola literária que se preocupou com essas características é o parnasianismo. Agora então a gente vai ver dois poemas que estão catalogados para o vestibular da UniOeste, mais específico. Acrobata da Dor, de Cruz e Souza. Vamos dar uma olhadinha então. Gargalha, ri, num riso de tormenta. Como um palhaço que, desengonçado, nervoso ri num riso absurdo, inflado de ironia e de uma dor violenta. Da gargalhada atroz, sanguinolenta, agita os guizos e convulsionado. Salta, gavoche, salta, clown, varado, pelo estentor dessa agonia lenta. Pedem-te bis e um bis não se despreza. Vamos, retessa os músculos, retessa nessas macabras piruetas de aço. E embora caia sob o chão, fremente, afogado em teu sangue estuoso e quente, ri, coração, tristíssimo palhaço. Então, vamos pensar um pouquinho sobre a estrutura do nosso poema. O que a gente percebe é que ele é um soneto, formado por 2 quartetos e 2 tercetos. Também há uma preocupação formal com a linguagem e um vocabulário bem requintado. Provavelmente algumas dessas palavras a gente não tenha tanto uso no cotidiano. Algumas palavras são importadas de outras línguas, são estrangeirismo, portanto. Então, o clown, a gente tem do inglês, que significa palhaço.
e Gavroche, do francês, que significa os garotos de Paris. Então, o que a gente pode perceber nos dois primeiros verbos é que o eu lírico se direciona a nós leitores. Gargalha, ri, são verbos no imperativo. O que nós vamos entender, no entanto, ao longo de todo o poema é que ele não fala conosco, mas ele fala do e com o palhaço. No caso, o acrobata da dor, que é revelado no último verso. Outro aspecto importante também está no segundo quarteto. Então, a gente tem ideias contrárias sendo trazidas juntas, né? Então, uma gargalhada atroz, sanguinolenta, algo que remeteria à alegria, ela é colocada lado a lado com aspectos que nos remetem à tristeza, à dor, aos sentimentos ruins mesmo. Então, o que o autor está querendo trazer é a questão de mascarar os sentimentos, mascarar a agonia, a dor, para veicular e trazer essa alegria da qual ele está falando. Então, na terceira estrofe, nós temos também a questão da plateia. Aquilo que a plateia espera de um acrobata, ou talvez espera da vida mesmo, como uma metáfora da vida. Então, pedem-te bis, e um bis não se despreza. Então, pedem para que faça novamente, né? Então, a gente tem alguém que, mesmo perante a dor, ainda mascara para um resultado ali diante de uma plateia. No final, então, a gente tem com quem o eu lírico, de quem o eu lírico está falando durante todo o poema, né? Com o tristíssimo palhaço. Então, ao todo, a gente tem um poema muito belo, de um poeta que soube expressar, mediante a poesia, aquilo que estava permeando toda a virada do século e todos os questionamentos que o ser humano muitas vezes tinha diante de todo o cientificismo e os progressos que o mundo estava vendo, né? Então vamos pensar um pouquinho no que foi cobrado no vestibular da Unesp em 2010 com relação ao poema Acrobata da Dor, de Cruz e Souza. A primeira questão é: o simbolismo se caracterizou, entre outros aspectos, pela exploração dos sons, uma musicalidade e repetições de sons ao longo dos versos em estrofes inteiras. Na primeira estrofe do soneto de Cruz e Souza, nota-se esse procedimento de repetição, especialmente no primeiro verso, segundo verso, terceiro verso ou quarto verso. Então, nós temos a letra A indicando que é o primeiro e o segundo, a letra B indicando que é o primeiro verso e o terceiro, a C, que é o primeiro e o quarto, a D, que é o primeiro, o segundo e o quarto, e a letra E, o segundo, o terceiro e o quarto. Você respondeu certo se respondeu a letra B. Então, como a gente pode ver no poema, tormenta, a gente tem a estrutura, né? Gargalha, ri no riso de tormenta. Nervoso, ri no riso absurdo e inflado, o primeiro e o terceiro. A questão número 2 também fala sobre o acrobata da dor, também foi cobrada no vestibular da Unesp em 2010. No poema, a alegria e o riso, característicos da imagem do palhaço, são aproximados de conceitos como a dor, a tristeza, a agonia e sangue. Aponte a alternativa que melhor justifica essa aproximação de conceitos contraditórios. Letra A. As imagens do palhaço e coração apontam ao mesmo significado, o próprio homem, apresentando como um ser cuja imagem de alegria apenas disfarça tristezas, dores e sofrimentos. B. O palhaço é comparado com o acrobata que caiu, donde a ocorrência de imagens relacionadas com sangue e dor. C. O poema de Cruz e Souza constitui uma alegoria da vida circense em todos os seus aspectos. Letra D. É tradicional na literatura explorar o tema do palhaço sob os vieses de superação e de frustração. E letra E. Os poetas simbolistas tinham uma tendência doentia a utilizar temas relacionados com dor, sangue e sofrimento. Você respondeu certo se respondeu a letra A. As imagens de palhaço e coração apontam ao mesmo significado, o próprio homem, apresentando como um ser cuja imagem de alegria apenas disfarça as tristezas, dores e sofrimentos. Agora, nós vamos ver um pouquinho mais sobre outro poema também catalogado para o vestibular da UniOeste. Também do mesmo autor, Cruz e Souza, chamado Sinfonias do Ocaso. Musselinosas como brumas diurnas, descem do ocaso as sombras harmoniosas.
sombras veladas e musselinosas, para as profundas solidões noturnas. Sacrários virgens, sacrossantas urnas, os céus resplendem de sidéreas rosas, da lua e das estrelas majestosas, iluminando a escuridão das furnas. Por estes sinfônicos ocasos, a terra exala aromas de áureos vasos, incensos de turíbulos divinos. Os plenilúnios mórbidos vaporam, e como no azul plenagem choram, cítaras, harpas, bandolins, violinos. Aqui nós também temos a mesma estrutura do outro poema do Cruz e Souza, um soneto, então composto de 2 quartetos e 2 tercetos. Porém, a questão das rimas, daquela estrutura mais compassada, não é vista assim como no Acrobata da Dor. O que nós podemos perceber, então, é a questão da musicalidade do poema também. A repetição do S ou da letra S, ela traz no poema o que nós chamamos de aliteração. Esse poema descreve, então, a noite de uma forma simbólica. Então, nós temos o uso de vários vocábulos que poderiam remeter a essa questão do místico, também do escuro, como choram, mórbida, sombras, que é uma característica muito importante no poema por conta do movimento. Aqui a gente também pode perceber bastante a questão da sinestesia, porquanto nos versos os céus resplendem de sidéreas rosas, então a questão do olhar, e como que no azul plangem e choram cítaras, harpas, bandolins, a questão da audição. Isso é o que nós chamamos de sinestesia. Vamos ver então como esse poema seria cobrado possivelmente no vestibular. Então, neste poema estão presentes aspectos recorrentes na estética simbolista, como, número 1, intuição, musicalidade e espiritualidade. Vale lembrar que essa questão é uma questão de somatório. 2, tentativa de superação no transcendental e no místico e culto da imprecisão. 4, sondagem da realidade oculta das coisas, sugestão e harmonia. 8, emprego de palavras raras e expressivas e exploração de musicalidade das palavras. E 6, valorização do gosto burguês, nacionalismo e impressionismo na linguagem. Então, se você marcou a número 1, tá certo? Questão da intuição, da musicalidade, como nós falamos, da espiritualidade, como a gente comentou, a questão do misticismo. A 2, a tentativa de superação no transcendental e no místico e o culto da imprecisão. A gente tem bastante a questão da sinestesia nesse poema. Também a próxima alternativa, a sondagem da realidade oculta das coisas, a sugestão e a harmonia, bem presente no poema. E a emprego de palavras raras e expressivas e exploração da musicalidade das palavras. A gente tem vocábulos que não são tão recorrentes no nosso cotidiano.